Boa tarde a todos. Eu sou Gisele Lira, orientanda dos professores Silvia Rola e Neilton Fidelis. Trago hoje a minha pesquisa de doutorado em andamento do consumidor ao prosumidor, reflexos da geração distribuída a partir do aproveitamento da energia solar fotovoltaica na arquitetura e no direito de acesso ao sol em tecidos urbanos. A minha pesquisa nasce da observação da rápida expansão da geração distribuída no Brasil, que vem provocando mudanças nas cidades, com reflexos no planejamento urbano e na arquitetura. Nesse ano, o Brasil superou 3,8 milhões de sistemas de geração distribuída, sendo que 99% são fotovoltaicos instalados em edifícios e mais de 3 milhões correspondem a instalações residenciais. Isso me fez olhar com especial interesse para o consumidor de energia que assume voluntariamente o papel de prosumidor, gerando sua própria energia. Então, a pesquisa investiga como a figura desse prosumidor está transformando o ambiente construído e possíveis impactos na arquitetura, nas normas construtivas e urbanísticas e na formação profissional. O trabalho se divide em 5 etapas, onde inicialmente eu contextualizo a transição energética global e a difusão da geração distribuída, e traço uma linha do tempo da evolução da tecnologia fotovoltaica que permitiu a expansão da geração de energia em edifícios. A partir desse entendimento, eu investigo o potencial disruptivo da ascensão do consumidor, uma vez que o consumidor que tinha um papel antes passivo em relação ao sistema de energia, agora passa a gerir a sua produção de energia a partir de fotovoltaicos e também outros recursos energéticos distribuídos, como armazenamento de energia, veículos elétricos e redes inteligentes, formando sistemas cada vez mais complexos. A quarta etapa aborda as transformações espaciais que afetam a paisagem urbana e os projetos arquitetônicos e possíveis enfoques na formação profissional para abordagem mais integrada à energia. E na etapa final, eu desenvolvo um estudo de caso na cidade de Niterói, analisando o processo de expansão da geração distribuída no município e o potencial de acesso ao sol garantido pela legislação urbanística em vigor. No estudo, eu utilizo Grasshopper e Ladybug, simulando o envelope solar que define volumetricamente os limites de ocupação que garantiriam a insolação mínima para viabilizar o aproveitamento da energia solar. E comparo com a volumetria construída no cenário atual e num cenário de adensamento com a ocupação máxima definida pelo novo plano diretor da cidade. Ao final do estudo, pretende-se reunir referências técnicas que possam contribuir para orientar o setor público, instituições de ensino e profissionais de arquitetura frente aos desafios e oportunidades dessa nova realidade. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isabel Musi, faço parte do grupo de pesquisa Energia, Espaço e Sociedade. Hoje apresento de forma sintética o trabalho que venho desenvolvendo desde fevereiro de 2025, a revisão e atualização do Plano Diretor de Bonito em Mato Grosso do Sul. Este projeto é conduzido pela equipe do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, IVIG-UFRJ, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul e com a Prefeitura Municipal de Bonito. A revisão do Plano Diretor segue as diretrizes da Constituição Federal, da Constituição Estadual, do Estatuto da Cidade e do Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores. Também está alinhada aos princípios da Agenda de 2030 da ONU. Segundo o IBGE, Bonito possui 4.934 km² de território e cerca de 23 mil habitantes. Sua economia é fortemente baseada no ecoturismo. Bonito é reconhecida internacionalmente pelo ecoturismo e a sua economia é fortemente baseada nessa parte, no turismo. E é conhecida como a cidade das águas cristalinas, só que está localizada em uma região de solo kárstico muito sensível. Crescimento desordenado, a pressão turística e a fragilidade dos recursos naturais criam grandes desafios para o planejamento urbano. Atualizar e revisar o plano diretor significa criar instrumentos para proteger a paisagem natural, orientar o crescimento urbano, garantir infraestrutura adequada e fortalecer a identidade territorial. A revisão do plano diretor foi organizada por etapas. Primeiro, foi o levantamento do território. E esse levantamento ele é baseado em bases cartográficas atualizadas, entrevistas, visitas técnicas. Também é baseada na escuta participativa com audiências públicas.
E essas informações, elas vão servindo como base para o diagnóstico, onde analisamos os conflitos como expansão das áreas frágeis, pressão sobre os rios, estabilidade do solo e as desigualdades socioterritoriais. Esse trabalho busca oferecer uma base técnica qualificada para orientar o futuro de Bonito. A metodologia integra dados ambientais, sociais e urbanos, mas também valoriza as memórias culturais, as práticas locais e a percepção dos moradores. Isso nos permite refletir sobre como o planejamento urbano, junto com as questões socioambientais, podem construir uma cidade mais sustentável, resiliente e sensível às fragilidades naturais, sem perder de vista a vida cotidiana e o fluxo turístico que caracteriza o município. Os próximos passos incluem consolidar as macrozonas, definir diretrizes para as áreas sensíveis, estabelecer parâmetros de ocupação do solo e fortalecer os instrumentos de gestão. Também avançaremos em estratégias para o saneamento ambiental e na ampliação da participação cidadã. A pesquisa continua evoluindo com os dados coletados e com as contribuições da população. Eu agradeço ao PROARC e VIG, às instituições parceiras e especialmente a minha orientadora. Muito obrigada, até a próxima. Olá, Olá, meu nome é Igor Dias, estou no segundo ano do doutorado, faço parte do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas e meu orientador é o Rubens Andrade. A minha tese se chama Paisagens que Doem, Violência de Estado e Resistência na Paisagem Carioca. Para ilustrar o desenvolvimento da minha tese, eu trouxe algumas montagens que eu criei a partir dos objetos que eu estudo. A minha tese trata sobre a articulação entre movimentos de resistência e lugares criados ou relacionados com a violência do Estado da nossa ditadura brasileira. E dentro dessa reescrita, desse processo de reescrever a cidade, a gente consegue construir uma leitura, né, essa é a tese, a partir desses movimentos de apagamento e esses movimentos de perpetuação de memória. A primeira montagem diz respeito à abertura da Presidente Vargas, relacionando com a ditadura Vargas do Estado Novo, a escolha do lugar e do tipo de monumento a Zumbi de Palmares, que morre decapitado e depois é homenageado com uma cabeça que flutua num prisma de concreto, no meio de uma avenida que bota abaixo parte da população preta marginalizada que vivia no centro da cidade. A segunda montagem é sobre uma praça que se chama Lamartine Babo, na norte, na Tijuca, do Rio de Janeiro. Essa praça, totalmente desimportante, ela é mínima, ínfima, não faz parte praticamente de nenhuma vida urbana importante, mas ela recebe um nome de um compositor, Lamartine Babo, compositor de vários hinos de times cariocas, que foi perseguido pela ditadura Vargas. Essa praça ela é colocada na frente do antigo doicode, e aí com a fama de Ainda Estou Aqui, o filme, a gente volta a debater a nossa ditadura militar mais recente, tendo como ponto-chave a família do Rubens Paiva. É colocado um busto do Rubens Paiva nessa praça, que se chama Lamartine Babo, que fica na frente do antigo doicode. E aí a sociedade civil entende aquela praça como um certo nó de importância política, e ela vira hoje um lugar de manifestações. Então, basicamente, a minha tese ela busca construir essa leitura atravessada de história e construção urbana e dessa leitura de resistência e de violência através das formalizações da cidade do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Vanessa, egressa do PROAC, fiz mestrado entre 2021 e 2023. Fui orientanda do Rubens de Andrade e do grupo Paisagens Híbridas.
E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da minha dissertação, que se intitula Paisagem Política, Interseções Socioespaciais entre Campo-Cidade e seus reflexos no movimento do Sem Terra. Essa pesquisa ela se deu principalmente no início da graduação, quando eu já tinha contato com o MST em São Paulo, que foi onde eu realizei minha faculdade, e teve o desejo de continuar essa pesquisa ao longo do mestrado no PROAC. Então, de entender, né, o interesse da construção dos movimentos sociais, como que eles constroem o espaço e a paisagem, em especial os movimentos campesinos. Então, o foco da paisagem foi o foco da pesquisa foi a paisagem, né? Dentro da arquitetura foi a paisagem, né? Como algo político, como algo vivido e produzido pela luta coletiva, entendendo que o território ele não é um suporte neutro, mas um campo de disputa, né? De poderes, de sentidos, de significados, de posses, de usos, enfim, de diversas maneiras. A pesquisa se deu principalmente a partir da experiência de campo. Então, eu trabalhei bastante com o projeto de extensão CACI, do Soltec, na parte da engenharia do UFRJ, que tinha essa intersecção com o movimento. Então, a gente participou de atividades, né, visitas aos assentamentos, assessoramento ao MST aqui do Rio de Janeiro. Então, tive essa possibilidade de ter contato direto com essas outras formas, né, essas outras maneiras de organizar, o espaço rural e não só rural, né, o rural na cidade também, a partir do Armazém do Campo. Então, tudo isso, né, teve um grande impacto na minha formação, principalmente na quebra da visão estética e neutra da própria paisagem, na compreensão do território como uma dimensão ética, política e simbólica. E hoje, essa pesquisa se desdobrou, né, depois do mestrado, entrei para o doutorado agora no IPUR, que é outro programa de pós-graduação da UFRJ, em Planejamento Urbano e Regional, porque o meu foco de pesquisa ele aumentou, né, no sentido de estar trabalhando mais a questão de conflitos ambientais, direitos da natureza, dos paradigmas do bem viver, né, tendo a ênfase em disputas sobre o significado da natureza e o seu desenvolvimento. E também essa pesquisa me possibilitou ter reflexos na docência. Atualmente eu sou professora na AF, no Unigran Rio, e eu atuo como professora de arquitetura, né, formando com essa visão crítica do território, vendo o projeto como uma prática social e não só técnica. É isso, gente. Agradeço pela escuta. Olá, eu sou Carolina de Paula Kopic, egressa do curso de doutorado, onde eu desenvolvi a tese Cruzar o Atlântico e Refazer o Tempo, um estudo sobre o ensino de história para arquitetos em duas capitais americanas, 1854 e 1864. Bom, o trabalho começa a partir da observação de que uma série de instituições responsáveis pela formação do arquiteto passa por reformas em meados do século XIX. Tradicionalmente, a literatura associa essas reformas às transformações que naquele momento aconteciam em decorrência da Revolução Industrial. Mas quando a gente estuda esses eventos mais cuidadosamente, a gente percebe neles um protagonismo do ensino de história, tanto de história da arte quanto de história da arquitetura. Para vários autores, e aí eu destaco o pensamento do historiador François Hartog, o século XIX ele é um período de revisão das relações do tempo histórico. O François Hartog ele concebe um instrumento que ele chama de regime de historicidade, que nos ajuda a entender justamente essas relações do tempo histórico que se estabeleciam àquela altura. E para o Hartog, a travessia do Atlântico, esse contato entre Europa e América, ele é fundamental para a construção, nesse século XIX, de um novo regime de historicidade. É então por esse motivo que a gente escolhe estudar os dois reformadores nesse grupo que empreenderam a travessia do Atlântico, que são o brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre e o siciliano Francesco Saverio Cavallari.
O objetivo do trabalho passa a ser, a partir de então, compreender em que regimes de historicidade operavam os registros deixados, os documentos deixados por esses reformadores e associados às reformas que eles empreenderam. Nesse processo, a gente pode então entender que as transformações, porque passou o ensino de arquitetura nessa metade de século XIX, acontecem primeiro na Europa, depois serem transpostas para a América. Elas vão acontecendo, na verdade, de maneira simultânea entre os dois continentes. Nesse processo, eu tive a oportunidade de trocar com vários outros pesquisadores que compartilhavam comigo o interesse por essa abordagem, ou seja, de trazer a travessia do Atlântico para primeiro plano, para pensar a escrita da história, e isso muito a partir da minha participação no projeto de pesquisa História da Crítica da Arquitetura, coordenado pela professora Priscila Peixoto. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Sara Jansen Barros, sou mestranda na linha de Teoria, História e Patrimônio, e hoje eu venho aqui falar um pouco sobre a pesquisa que estou desenvolvendo no mestrado. Quero começar com um convite. Pensem comigo. Quando imaginamos a concepção de um edifício, quase sempre nos vem à mente a figura clássica do arquiteto, sozinho, diante de uma prancheta ou, hoje, de uma tela de computador. Mas será que esse processo é realmente tão solitário? Quem mais participa, influencia, negocia e disputa nas decisões que dão forma a um projeto arquitetônico? É justamente aí que entra um dos pontos centrais da minha pesquisa, a figura do encomendante. No caso do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, isso aparece de maneira muito clara. As duas primeiras gestões, as de Raimundo Toni de Castro Maia e de Neomar Monicida Bittencourt, não apenas lideraram o processo de encomenda, mas atuaram ativamente para o encaminhamento do projeto arquitetônico do museu. Para eles, o museu não era apenas um edifício, era um instrumento para afirmar discursos culturais, fortalecer redes de sociabilidade e projetar uma visão específica de modernidade para a cidade. Para compreender as negociações e os processos por trás do edifício sede do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, eu busco analisar cartas, relatórios, fotografias e diferentes registros dos principais atores que compuseram essas gestões. Para isso, eu venho consultando o arquivo do arquiteto responsável pelo projeto do museu, Afonso Eduardo Ritt, e o da engenheira Carmen Portinho, no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, assim como o fundo Neomar Muniz de Bittencourt sobre a salvaguarda do Arquivo Nacional. É nessa perspectiva que a minha dissertação se desenvolve. Ela busca integrar a dimensão social da prática arquitetônica ao processo de concepção e construção do museu, investigando como diferentes agentes, discursos e interesses moldaram o projeto ao longo do tempo. Em outras palavras, procuro compreender não apenas o que foi construído, mas como e por quem essa construção foi viabilizada. Ao trazer esses agentes à cena, minha pesquisa procura ampliar a compreensão sobre o papel do encomendante e revelar a arquitetura como um campo coletivo marcado por tensões e disputas, e assim contribuir para que possamos enxergar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro não apenas como um ícone modernista, mas como resultado de uma complexa rede de relações que ajuda a construir a cidade. Dessa maneira, minha pesquisa se relaciona ao grupo História da Crítica da Arquitetura, sobretudo pelo interesse em compreender a atuação de diversos atores que constituem a história da arquitetura a partir de diferentes arquivos. Ela também dialoga com debates da história cultural, da análise do discurso e da historiografia, que oferecem importantes ferramentas para olhar esses processos de forma mais ampla e contextualizada. Obrigada. Olá, meu nome é Maria Cintia Urbano, sou doutoranda do PROARC e meu tema de pesquisa é Impacto da Mobilidade Ativa na Redução de Emissões Atmosféricas, proposição de um framework para avaliação de bairros. O objetivo geral da pesquisa tem como a proposição de um framework, que é uma estrutura metodológica, que através da análise quantitativa das concentrações atmosféricas vindas do ciclo de vida útil dos transportes motorizados e elétricos, pode-se fazer uma avaliação qualitativa dos potenciais impactos ambientais em relação à introdução da mobilidade ativa em cenários modelos de um ambiente construído.
A estrutura metodológica é de fácil aplicabilidade, com poucos dados de entrada, replicável e flexível em incorporar variáveis com textos urbanos. Para utilizar o framework, inicialmente, a delimitação do escopo, que pode ser quarteirão, bairro, quadrante. Em seguida, ter o somatório ou total das infraestruturas de acesso em quilômetros, incluindo as calçadas e ciclovias destinadas à mobilidade ativa, em um tempo determinado, que pode ser dia, mês ou ano, por quilômetro percorrido. Com o volume de dados, o veículos quilômetro-dia nessa área delimitada e com a especificação dos tipos de transportes utilizados na mobilidade urbana e sua fonte de energia, que pode ser combustão ou elétrico ou ativo, faz uma análise quantitativa das concentrações atmosféricas no ciclo de vida útil de cada tipo de transporte e uma avaliação qualitativa dos impactos ambientais, em específico, nesta tese, do aquecimento global e da saúde urbana. Estudos com base na avaliação do ciclo de vida em referência à mobilidade urbana, se faz uma comparação nas concentrações atmosféricas por meio de uma análise de sensibilidade em parâmetros realista, pessimista e otimista, gerando resultados que podem ser usados como referência na adequação dos diferentes padrões de mobilidade urbana, considerando as características físicas e ambientais do ambiente construído, além de gerar diagnósticos rápidos ao identificar os pontos críticos. A fase atual da tese é aplicar esse framework em bairros com alta e baixa densidade demográfica e construtiva e apresentar diretrizes dentro da delimitação do escopo para uma mobilidade urbana mais sustentável, considerando a mobilidade ativa como estratégia-chave à mitigação e a redução dos impactos ambientais, resultando em um bairro de baixas emissões atmosféricas, denominado de BEMS. Agradeço a participação e deixo meus contatos. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Joyce, sou aluna agora de doutorado aqui no PROARC. Meu orientador é o professor Lucas Rossi Caldas, e eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho de dissertação, que foi apresentado esse ano, que foi o uso do micélio na arquitetura, avaliação do seu potencial como isolante térmico nas edificações. Então, um pouquinho da contextualização, né? Como a gente sabe, a indústria da construção é responsável por 37% da energia operacional global e de emissões de gás carbônico, dos quais 9% correspondem à fabricação de materiais convencionais, sejam eles o tijolo, o aço, o vidro. Então, as edificações com baixo carbono, que promovem essa circularidade dos materiais e a eficiência energética, estão cada vez mais almejadas. Surge, então, o interesse por materiais de origem biológica, que seriam os biomateriais, como é o caso do micélio. Um material aí de base fúngica, é um material biodegradável, de baixo consumo de energia elétrica para poder produzi-lo, e que utiliza esse aproveitamento de resíduos, né? Então, ele vai estar utilizando aí a palha, no meu caso foi resíduo de casca de café, entre outros. Os objetivos dessa pesquisa, então, foram mapear o estado da arte do micélio na construção civil, buscando compreender essas vantagens e limitações do material. Depois, existe um capítulo só de método experimental, que a gente conseguiu produzir essa lã isolante de micélio utilizando a espécie do Pleurotus ostrealtrus e a casca de café, e depois foi realizados ensaios para determinar as propriedades físicas desse material, como a massa específica, né, que seria a densidade, o teor de umidade e também de condutividade térmica, e, por fim, avaliar o desempenho termoenergético desse material por meio de simulações computacionais em uma edificação de escritórios, considerando dois cenários bioclimáticos, né, o de Curitiba e o de Fortaleza. Como resultado, nós tivemos que o micélio oferece muitas vantagens, né, como essa questão do reaproveitamento dos resíduos, no entanto, também foram encontradas algumas limitações, como eles são inadequados para fins estruturais, são sensíveis à água, então não é interessante colocar ele como um revestimento externo de fachada, e existe também uma dificuldade na produção em larga escala pela questão da contaminação. O uso do Pleurotus ostrealtrus e da casca de café apresentaram resultados promissores, principalmente a partir do 14º dia de colonização, então esse foi o resultado obtido, né, na dissertação. Essa lã de micélio, ela encontrou valores de aproximadamente 237 quilogramas por metro cúbico, que seria o valor de densidade, e para a condutividade térmica de 0,07 watts por metro Kelvin, e esses valores, eles estão coerentes, né, com o que foi encontrado na literatura, demonstrando que é um material adequado para atuar como um isolante térmico. E nas simulações, o cenário que mais foi promissor foi a aplicação do micélio apenas no forro, em que gerou uma economia energética de 27,8% em Fortaleza e 39% em Curitiba. E para futuros trabalhos, espera-se que possa ser produzido um material mais resistente e competitivo, visando ganhar essa escala industrial, principalmente dentro de um canteiro de obras, e também elaborar ensaios que determinem as propriedades mecânicas desse material.
Para além disso, também, eu quero dizer que esse trabalho contribuiu muito na minha jornada acadêmica, né? Como eu falei anteriormente, agora eu já iniciei o doutorado, então essa pesquisa me abriu portas aqui dentro do PROARC, e eu também tenho trabalhado nesse setor, né? Atualmente eu estou trabalhando na MITSEED, que é uma empresa que trabalha nessa área de eficiência energética em edificações e também de transição energética, então eu tenho utilizado esses conteúdos, né? Esse conhecimento aí do mestrado também dentro do meu trabalho. E é isso, obrigada. Olá, eu me chamo Ingrid de Souza Soares e vou apresentar o trabalho Escutas Suburbanas, as paisagens sonoras da centralidade ferroviária e suburbana de Campo Grande e Madureira, no Rio de Janeiro. A ideia geradora dessa pesquisa é de que as centralidades ferroviárias suburbanas possuem características urbanas específicas, dentre as quais sonoridades próprias. Ou seja, parto do pressuposto de que nos bairros de Campo Grande e Madureira foi se criando uma cultura comercial forte, que, associada com a instalação de equipamentos urbanos e administrativos da cidade, gerou uma estética sonora característica e que, através da representação de sua paisagem sonora, pode revelar os seus assuntos urbanos. Por meio desse trabalho, eu demonstro aquilo que se encontra na realidade cotidiana do que chamei de centralidades ferroviárias dos bairros de Campo Grande e Madureira. Ambos os recortes compartilham de um histórico de formação e estabelecimento urbanos similares, ligados à infraestrutura de transportes e ao uso do solo voltado para o comércio e serviços. Essas similaridades histórico-geográficas, em conjunto com uma cultura urbana compartilhada por todo o território suburbano carioca, provocam uma atmosfera sonora também similar nos bairros de estudo. Esta atmosfera é revelada por meio das formas sonoras. Representa tanto o passado quanto o presente do cotidiano partilhado dos recortes. Essas camadas temporais compõem as paisagens sonoras do subúrbio carioca e representam uma cultura específica. Também exploro o conceito de forma sonora nesse trabalho, quando atribuo relações indissociáveis entre a forma urbana e as apropriações sonoras num contexto cultural, que representam assim aspectos sociais, econômicos e de regulação urbana, buscando representar as paisagens sonoras para melhor representação e entendimento das dinâmicas urbanas desses territórios complexos. Acredito ter demonstrado a efetividade dos passeios sonoros como método de exploração da paisagem sonora, colocando esse método à prova em um contexto urbano novo. Colaboro, assim, para pesquisas futuras com a adaptação e aplicação do método para cenários urbanos de grande movimento, como é o caso dos recortes das centralidades ferroviárias. Somado à adaptação do método exploratório, apresento também a correlação de distintas representações gráficas para o registro de paisagens sonoras. Além do estudo, adaptação e releitura de mapas e cortes sonoros, apresento também o método de cartões sonoros, como ferramenta que aproxima o leitor à experiência sonora relatada. Contribui especialmente para o registro do cotidiano sonoro suburbano carioca, como fonte de reafirmação de uma cultura que historicamente é negligenciada pelo poder público. O estudo de temas marginalizados, como a paisagem sonora, os subúrbios e as periferias, dão voz a questões urbanas invisibilizadas. Espero que esse trabalho possa gerar desdobramentos no nível contínuo do reconhecimento das centralidades suburbanas cariocas e no estudo das sinfonias das cidades, escutando-se de modo cultural e não apenas entendendo o som como um problema de poluição sonora. Que assim esse trabalho também possa contribuir para estudos culturais urbanos no geral, dando maior visibilidade e reconhecimento dos valores dos subúrbios cariocas. Obrigada. A identificação de ambientes sonoros da cidade do Rio de Janeiro a partir da representação da experiência urbana dos estudantes da rede pública do ensino fundamental. A minha pesquisa estuda a paisagem sonora do Rio de Janeiro e tenta entender como as crianças da rede pública municipal escutam e percebem os sons da cidade. Meu interesse começou quando eu participei do projeto de extensão Zoneamento Sonoro Afetivo, que está vinculado aos projetos de extensão Mapeamento Afetivo do Rio de Janeiro e Territórios Educativos da cidade do Rio de Janeiro. Esses projetos foram desenvolvidos em parceria com os grupos de pesquisa do PROARC e a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da cidade do Rio de Janeiro. E esse projeto ele tem como objetivo envolver as crianças e jovens no planejamento urbano, ajudando a construir políticas públicas que mais atentam às necessidades das crianças. A forma como as crianças escutam o dia a dia revela problemas que muitas vezes passam despercebido, trazendo pistas importantes sobre questões sonoras, sociais, ambientais e até mesmo sobre configuração dos bairros onde as escolas estão. A pesquisa começa a análise dos dados obtidos no projeto de extensão, analisando a paisagem urbana ao redor da escola,
usando essa observação como uma forma de entender fatores que influenciam o ensino, a aprendizagem, em modo mais amplo, as desigualdades urbanas. O objetivo da minha pesquisa é mapear diferentes ambientes sonoros do município a partir do que as crianças e jovens escutam, relacionando esses sons à paisagem da cidade e ao contextos socioculturais. Para isso, a minha pesquisa utiliza a cartografia como síntese e combina métodos qualitativos e análise de correlacionais. E também trabalho de campo em escolas de regiões e de dinâmicas diversas do Rio. Aqui mostro imagens de oficinas em escolas públicas que foram feitas para entender melhor essa percepção que as crianças têm sobre a cidade, né? No meu caso, sobre o som. Também tem imagens do questionário que foram utilizados no projeto de extensão, que foram os dados que eu utilizei no meu trabalho inicialmente. E por fim, o mapa, que é a etapa que eu estou, que é um mapa que tem uma correlação entre o plano diretor e a legislação sonora vigente na cidade do Rio.